Eu tenho certeza que você já ficou na dúvida quando olhou para uma demonstração financeira da diferença entre demonstrações financeiras individuais e demonstrações financeiras consolidadas. Por que existe essa diferença? Essa consolidação é feita para que você, como investidor, como analista, tenha noção do tamanho do grupo de controle formado por aquela empresa individual que você está analisando. Na verdade, não existe um CNPJ específico com aquele número de patrimônio apresentado nas demonstrações consolidadas. Aquilo ali é feito para que você consiga ver o tamanho do controle da empresa investidora, da empresa controladora. Para entender o porquê que é feito isso, a gente precisa entender uma palavra-chave que é controle. Para isso, eu vou te apresentar as definições do Manual de Contabilidade Societária, tem as regras do jogo quando a gente fala de demonstração financeira e contabilidade aplicada à Bolsa de Valores. Todas as regras para consolidação estão no capítulo 21 do manual e ele apresenta vários exemplos e é bem didático, mas é uma leitura bem longa e com bastante norma. Então, basicamente, aqui no começo, ele está dizendo que quando uma empresa adquire participação em outras empresas, participação societária, ou seja, ela está investindo em outras empresas, o relacionamento entre a investidora e a investida pode ser de diferentes formas, como, por exemplo, pouca ou nenhuma influência, influência significativa ou controle compartilhado e controle. Dependendo do tamanho do investimento que é feito e das circunstâncias acordadas, a investidora pode ter controle sobre a investida. E olha o que o manual fala. No terceiro caso, temos investimentos incontroladas, que serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial, fazendo-se necessário elaborar demonstrações consolidadas. Então, se você vê a figura do balanço consolidado, saiba que ali existe uma relação de controle. E não necessariamente o controle ocorre quando você tem 50% mais um do total de ações da empresa investida. O manual cita diversas circunstâncias que esse controle pode acontecer, mesmo tendo menos de 50% do capital da investida. O ponto é, se apareceu consolidação na demonstração financeira, existe controle. Porém, você pode encontrar investimento em outras empresas, participações societárias, sem que exista o controle. Para te dar um exemplo de como isso pode acontecer na prática em uma empresa real, eu busquei uma empresa que tem as duas situações, tanto investimento sem controle e investimentos com controle. Eu estou aqui com as demonstrações financeiras da CSU Card System. É uma empresa onde a gente pode verificar claramente a partir do momento que ela começa a fazer a consolidação dos balanços. Eu estou com a demonstração de 2020, de 2022 e 2023. Vamos começar pela de 2020. Dá para perceber aqui que a empresa só publicava demonstração financeira individual, não tinha a figura da consolidação de balanço. Isso porque, quando a gente vai analisar o balanço da empresa, dentro aqui do meu ativo não circulante, dá para perceber que ela não tem o grupo de investimentos, participação societária em outras empresas. Logo, eu não tenho a figura da controlada, então eu não faço a consolidação de balanço. Vamos para 2022 agora. A empresa continua publicando demonstração financeira individual. Vamos dar uma olhada no balanço dela. Em 2022, dentro do meu grupo ativo não circulante, eu já tenho o grupo investimentos, que contempla as contas de participação societária. O valor aqui dessa participação societária é de 31 milhões e 97 mil. Vamos na nota explicativa para verificar se ela tem o controle dessa empresa que ela está investindo. Na nota explicativa de investimento, nota explicativa número 8 aqui, dá para perceber que a investida dela é Fitbank Pagamentos Eletrônicos, mas a participação que ela tem na empresa é apenas 4%. Embora o valor seja bem representativo, ela não tem o controle dessa empresa. Ela só tem 4% de um total de 100%. Por isso, no balanço patrimonial, a gente só tem a figura da linha investimentos. Eu não consolido esse investimento, eu não junto o patrimônio das duas empresas. Vamos para 2023 agora. Percebe que em 2023 ela publica a demonstração financeira individual e aqui já temos a figura da demonstração financeira consolidada. Vamos ver o porquê que está acontecendo isso.
Lembra que a gente está falando da mesma empresa. Quando a gente vai para o balanço patrimonial, lá dentro do meu ativo não circulante, dentro do grupo investimentos, eu vou ter participação societária, outros investimentos aqui de 31.955. Vamos ver o que compõe esse grupo. Quando eu observo a nota explicativa de investimentos, que vai detalhar aquela conta do meu balanço patrimonial, ela continua com a participação de 4% na Fitbank Pagamentos e agora surge um novo investimento que dá o gatilho para a gente fazer a consolidação de balanços. A CSU Digital International. Quantos por cento que ela tem da CSU? 100%. Por isso eu procedo com a consolidação de balanço. Percebe que não tem a ver com o valor investido, mas sim com o controle. A figura do controle é importante aqui. Olha quanto que ela tem de investimento na Fitbank Pagamentos. 31 milhões. E olha quanto que ela tem de investimento na figura da CSU Digital. Bem menos. Então aqui está claro que ela começou a investir no ano de 2023 numa startup, né, um valor pequeno aí, lá nos Estados Unidos, e ela tem o controle dessa empresa. E aí os resultados que essa empresa tem afetam a controladora e são mensurados pela equivalência patrimonial. Olha que interessante, quando a gente analisa a demonstração financeira consolidada, no consolidado a gente não tem parâmetro de comparação com anos anteriores, porque a consolidação passou a ser feita a partir de 31 de dezembro de 2023. Então, daqui para frente, sempre vai ocorrer, enquanto essa controlada estiver existindo, sempre vai ter que ter a figura das demonstrações financeiras consolidadas. Então, quando você se depara com esse controladora e consolidado, saiba que existe uma relação de controle ali. E o consolidado vai te mostrar o ativo total de todas as empresas. Nesse caso aqui, eu estou somando o ativo da controladora mais o ativo da controlada, que vai me dar, percebe que é uma diferença pequena, 606 para 611. Em empresas maiores, isso fica gigantesco. Às vezes eu tenho da controladora alguns milhões e do consolidado alguns bilhões. Percebe que por diferença eu até conseguiria comparar conta a conta, jogar no Excel e montar o balanço da investida. E que diferença isso faz? Principalmente nesse lado do passivo, que você consegue ver no consolidado qual é o tamanho das dívidas do grupo. Tudo isso se consolida e você vê a real situação daquele conglomerado econômico. Depois que eu te expliquei todo esse contexto de consolidação, isso é só a ponta do iceberg, tem muita coisa para falar sobre consolidação de balanço, mas o ponto é que isso aqui também é usado para que as empresas escondam dívidas. Eu vou deixar no final do vídeo a reflexão que um gestor de fundos muito experiente, que fala muito sobre contabilidade, deixa sobre esconder dívidas por meio da consolidação de balanços. E existem várias e várias formas de esconder dívida, de esconder despesa. Eu tenho uma que é muito boa, muito boa. Eu não posso dizer quanto, mas eu sei que isso está acontecendo. Você faz uma parceria, eu e você. Tá? Eu preciso te pagar um front fee. Mas esse front fee, se eu pagar um front fee, ele abate, ele entra na minha despesa. Então, vamos ver o seguinte, a gente constitui uma empresa embaixo, nós dois. Eu coloco o capital e você coloca os seus clientes. Que é para poder pagar o seu front fee. Eu fico com 60%, você fica com 40%. Embaixo dessa empresa, a gente vai deixar uma margem nela. Tá? Essa margem gera um resultado nessa empresa. Eu sou controlador dela, eu recebo o quê? Eu consolido todo o EBITDA dela, ele volta para mim. Naquele dinheiro que eu botei lá dentro. Acho que ninguém vai entender o que eu estou falando. Mas tudo bem. E essa empresa é uma limitada. Na hora de distribuir o lucro dessa empresa, ela só vai para o sócio pequeno de 40. Então ele entra no EBITDA e aí ele sai numa continha pequena, lucro de terceiros que está dentro do teu resultado. Cara, a dívida não aparece, o EBITDA soma e todo aquele lucro entrou. E um dia que vai acontecer, quando acabou esse prazo, acabou a empresa, impairment. Pum, faz impairment não recorrente. Cara, então, isso eu vejo, porque, cara, é isso que eu faço faz zibilhão de anos. Então eu vejo isso acontecer e quando eu vejo isso, eu falo assim, eu passo um X em cima da companhia. X em cima dessa companhia. Porque se um cara mente em uma vez, cara,
você não sabe o que mais que tem, entendeu? É que nem uma barata. Você nunca tem uma barata. Eu achei uma barata no meu apartamento. Nunca tem uma barata. Você viu uma, cara, pode saber que tem mais. Você só achou uma. Então, isso é uma coisa que está acontecendo. A Esquadra falou lá. Os fundos imobiliários estão fazendo esse tipo de coisa de uma maneira diferente. Muitas empresas estão fazendo esse tipo de coisa. E eu acho que uma hora, sei lá,